Uma combinação perigosa, a imprudência de motoristas e as más condições das vias tem feito muitas vítimas nas estradas brasileiras. Em 2015, foram registrados mais de 120 mil acidentes, com quase 7 mil mortes. No primeiro semestre deste ano, mais de 3 mil pessoas perderam a vida nas rodovias. Mas o que fazer para mudar esta realidade? Como exigir que o motorista seja mais cuidadoso? É o que você vai ver no nosso programa, que começa agora. No artigo 5º de hoje, vamos falar sobre leis que buscam garantir mais segurança nas estradas. Está na Constituição Federal. Ninguém pode ser obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa a não ser em virtude de lei. Aqui no estúdio eu converso com o advogado Rossan Coimbra, que participa da Comissão de Trânsito da OAB de São Paulo, e com Francisco Garonci, coordenador de Educação para o Trânsito no DENATRAN, Departamento Nacional de Trânsito. Sejam bem-vindos ao artigo 5º. Doutor Rossan, fazendo um comparativo entre os números de 2014, 2015 e 2016, a gente vê que o número de acidentes e também de mortes diminuiu. Mas nunca se é o suficiente quando a gente fala em vidas, não é mesmo? Sem dúvida. Há uma preocupação da administração do trânsito em que haja preservação da vida, e esse esforço ele se manifesta através de legislação, alterações das legislações e a busca da conscientização de todos os envolvidos na utilização da via pública. Doutor Garonci, o que contribui mais para a violência nas estradas? A imprudência do motorista ou as condições das estradas? É um conjunto de situações. E quando a gente vê que estamos conseguindo a redução desse número num grande universo, é porque há uma redução significativa dos acidentes com automóveis. Mas, infelizmente, hoje nós vivemos uma realidade em que o aumento de acidentes envolvendo motocicletas, ele é muito significativo. E ele tem sido um foco nosso hoje de atenção e, nos nossos programas de educação, levar o conhecimento, o esclarecimento sobre os reais riscos para esse público, para justamente nós fazermos uma redução significativa nesses números. Bom, para tentar barrar a violência no trânsito, algumas leis têm sido instituídas no país. A mais recente determina o uso de faróis em estradas também durante o dia. Desde julho é lei no Brasil. Veículos que passam por rodovias durante o dia devem estar com o farol baixo ligado. A lei foi criada com base em experiências feitas em outros países. Números da Associação Norte-Americana de Segurança Rodoviária mostram que nos Estados Unidos, o uso do farol durante o dia reduziu em 5% as colisões entre carros e em 12% os acidentes envolvendo pedestres e ciclistas. Aqui no Brasil, dados da Polícia Rodoviária Federal mostram que a lei, apesar de desrespeitada por muitos motoristas, teve um efeito imediato na redução de acidentes já no primeiro mês em vigor. O número de batidas frontais foi 36% menor que no mesmo período do ano passado, enquanto os atropelamentos diminuíram 34%. O objetivo principal que está em vigor essa lei é para que não aconteça mortes no trânsito. Mortes em que as pessoas alegam que não viram o veículo, não viram o pedestre, não viram o ciclista. Então, é uma lei que sim vai reduzir acidentes de trânsito. Mas ainda tem muito motorista que não se acostumou com a lei. No mesmo período em que os acidentes diminuíram, o número de multas aumentou. Foram mais de 124 mil em todo o país. E é bom lembrar que não adianta usar o farol de milha, ou chamado farolete. Por decisão da Justiça Federal, em Brasília, rodovias que cortam as cidades devem ser sinalizadas. Para evitar a multa e principalmente se proteger, é bom ficar atento. Doutor Garonci, algumas pessoas questionam o uso do farol também durante o dia. Mas eu, por exemplo, sempre usei em viagens e acho que realmente ajuda a visualizar melhor o carro que vem na direção contrária. E esse é o objetivo, não é mesmo? A sua postura é realmente uma postura que a gente espera de todos os condutores. Independentemente de haver uma obrigação legal, é você tomar todas as medidas que lhe são possíveis para que a situação do trânsito, você se torne visível para o próximo. Alguns, às vezes, questionam em que momento que eu tenho que acender esse farol, se é aqui nessa estrada, naquela outra via. Mantenha ele sempre aceso, porque não é proibido mantê-lo aceso em lugar algum. E, sem dúvida, isso reduz. Os dados são ainda muito iniciais, mas nós temos certeza que, com o passar do tempo, a gente vai ter a mesma constatação que os americanos tiveram de verificar que reduz não só a parte dos acidentes entre os carros, porque se visualizam, mas principalmente em atenção aos pedestres e aos ciclistas.
Eu gostaria de fazer um comentário, né, a respeito disso, que não é apenas você visualizar o outro veículo, mas você calcular a distância que esse veículo está se aproximando de você. Isso é importante no momento de uma ultrapassagem, por exemplo. Ajuda bastante, né? Ajuda bastante, porque quando a pessoa se engana com relação à distância, ele calcula mal essa manobra e ele poderá estar sujeito a alguma surpresa durante a manobra, o que é muito ruim. Agora, uma outra coisa que as pessoas alegam também é que isso pode aumentar o gasto da bateria, o gasto dos faróis. Tem algum fundamento isso, doutor Garonce? Olha, é insignificativo isso daí, porque na realidade esses materiais eles são obrigatoriamente verificados nos períodos das revisões periódicas que todos os carros têm que fazer. São todos materiais de custo muito baixo e o benefício que ele traz é muito grande. Só em pensarmos que podemos estar salvando muitas vidas ao manter esses dispositivos acesos, ainda que fossem caros, valeriam a pena, mas não são. Doutor Rosan, agora, em outros países já existe a determinação de que o carro saia de fábrica com esse dispositivo, de que ao motorista acionar ali a ignição, já liga os faróis. Existe esse estudo aqui também para o Brasil? Existem modelos importados que já trazem essa luz diária, né? E essa luz diária, ela tem um foco um pouco mais para frente do que no chão, né? Iluminando o pavimento. E ela tem justamente a intenção de fazer chamar a atenção do veículo que está em sentido contrário. Seria uma boa iniciativa e como nós temos visto. É uma pena que essas tecnologias não cheguem aos carros mais populares. Agora, a gente viu também na reportagem que, bem de início, o índice de multas foi muito alto. Costuma ser assim mesmo até o motorista se acostumar, como foi no caso do cinto de segurança, por exemplo, e depois que ele se acostuma, cai o índice de multas? É exatamente o que acontece. Nós temos visto isso em outras experiências, que as pessoas acabam incorporando isso no dia a dia. Ao sair de casa, já buscam o cinto de segurança e, com certeza, vão ter esse procedimento com relação às luzes, a utilização dos faróis. Doutor Garonce, a gente falou aqui na reportagem que não é permitido o farolete, que não é a mesma coisa. Mas e no caso das luzes de LED, elas são permitidas? Sim. Existe uma resolução já até antiga, são as DRL, Day Running Lights. São luzes de rodagem diurna. Elas são permitidas, só que há que se tomar o cuidado, porque muitas vezes as pessoas, por desconhecerem tecnicamente, acabam acendendo um farol de neblina e acreditam que ele seja esta luz e ele não é. Então, é sempre bom se informar para que não corra o risco até de vir a ser multado e falar, poxa, mas estava aceso, mas era a luz errada. Uma observação importante que eu faço é que na primeira infração, por falta de uso dos faróis baixos, é uma multa de natureza média, ela não é de natureza grave nem gravíssima. E sendo de natureza média, ela pode ser convertida em advertência pela autoridade sobre aquela via. Então, quando ele recebe o auto de infração, ele poderá apresentar um pedido e a autoridade converter essa multa ou essa autuação em uma advertência. Qual é a orientação, então, doutor Garonce? Entrou no carro, acendeu o farol? Isso eu acho que é o mais fácil e, inclusive, apesar de não haver a obrigatoriedade de usá-la acesa dentro da cidade, nas vias de acesso regular, tudo nos indica que realmente facilita a visualização, principalmente para os pedestres, para os ciclistas. Então, eu acho que até é um ato de cidadania. Mantenha o seu farol aceso, porque você estará sendo visto mais facilmente. E já que estamos falando de farol, temos uma dúvida de um telespectador sobre isso. Vamos ver. Qual a indicação para o uso de sinalização com luz alta para os outros veículos? Doutor Garonce. Não é permitida a utilização do farol alto em vias públicas que são iluminadas. Então, isso aí vai caracterizar uma infração. Agora, é claro que se para uma sinalização que tem um objetivo de segurança, ainda que venha a haver um registro, um auto de infração, existem as juntas, né, de recursos e o cidadão vai poder se justificar e explicar que foi por uma questão de segurança. Doutor Rosan, só para a gente deixar bem claro aqui, motorista que usa o farol alto pode ser multado? Sim, até porque atrapalha o veículo que está em sentido contrário. E isto é motivo de autuação e conversão em multa. Agora, essa sinalização comum entre os motoristas nas estradas, de piscar o farol para poder avisar que tem um acidente ou que tem alguma interrupção na pista, isso aí é válido?
Não está previsto nenhuma norma de conduta a esse respeito. É um costume que as pessoas têm em fazer esse tipo de sinalização de animais na pista, acidente, é uma forma de comunicar, não há proibição. O que existe de proibição é o motorista utilizar o farol para avisar que existe fiscalização próxima. Aí, nesse caso, ele pode ser multado também? Pode ser multado, existe previsão na lei dessa infração. E nós vamos a um rápido intervalo, o artigo 5º volta já. Estamos de volta com o artigo 5º. Aqui no estúdio eu recebo Francisco Garonci, coordenador de Educação para o Trânsito no Denatran, e Rosane Coimbra, advogado especializado em Direito do Trânsito e do Transporte. No programa de hoje a gente conversa sobre a segurança nas estradas. E um grande causador de acidentes é o consumo de álcool por quem está ao volante, o que é proibido no nosso país, que adota a lei seca desde 2008. E além de não poder beber e dirigir, a lei também veda a venda de bebidas alcoólicas em estabelecimentos próximos a rodovias federais. E esta é a dúvida de um telespectador. Vamos conferir. O que pode acontecer com um comerciante que é pego vendendo bebida perto das rodovias? Doutor Rosane. O comerciante ele terá uma multa imposta contra ele no valor de R$ 1.500 e na reincidência no período de 12 meses é dobrado esse valor e ele terá o acesso à rodovia bloqueado. Doutor Garonci, e quem é responsável por fiscalizar se os bares e postos de combustíveis não estão infringindo essa lei? Essa fiscalização ela acontece pelos departamentos estaduais de trânsito e pelos órgãos municipais, no caso dos municípios que já estão integrados ao Sistema Nacional de Trânsito. Doutor Rosane, agora falando um pouquinho sobre a proibição de ingerir bebida alcoólica e dirigir. Essa lei é considerada um grande avanço no Brasil? Sem dúvida, o Brasil ele se comprometeu perante a ONU na década do trânsito, da segurança no trânsito. Então foi uma providência em que o Brasil procura efetivamente baixar o número de acidentes. E o álcool é uma dos fatores, né? Porque ele reduz os reflexos dos motoristas e isso é um dos mais importantes fatores que contribuem com a inclusão do evento morte, lesões corporais. É uma verdadeira guerra civil a cada ano que nós vemos o número de mortes. Não só dos motoristas propriamente envolvidos, mas também de suas famílias. São viúvas, órfãos, né? É um problema muito sério quando esse infortúnio acontece na vida de uma família. E é possível fazer um comparativo, doutor Garonci, entre o antes e depois da entrada em vigor da lei? Ah, sem dúvida. Porque hoje, como há essa questão legal muito claramente definida, isso faz com que o condutor tenha, além do processo educativo pelo qual todos passam, essa pressão para que ele cumpra realmente isso. E eu costumo dizer que sortudo é aquele que, ao ser parado em uma fiscalização dessas, ao fazer o teste do etilômetro, né, conhecido como bafômetro, por um acaso é identificado que ele consumiu álcool e ele sofre todas aquelas penalidades. E quando eu digo que ele tem sorte, ele tem mesmo, porque para ele foi dada a oportunidade de não seguir adiante. Porque quantos daqueles que morrem em acidentes em decorrência do uso do álcool estando na direção, quantos desses não gostariam de ter tido a oportunidade de terem sido parados por uma blitz dessas? Pois é, mas algumas críticas que as pessoas fazem é em relação à tolerância zero, que a lei seca é muito rígida. O que vocês acham sobre isso, doutor Rosane? Olha, uma coisa que eu vi logo no começo da lei é que todos nós sabemos quando é zero. Porque quando antes era 0,6, as pessoas não tinham um parâmetro. Quando se passou a pôr o índice zero, então todos sabem que é para não beber e utilizar o veículo. A pessoa pode beber, o que ela não pode é utilizar o veículo na sequência, né? Como é que o senhor vê a rigidez da lei? E eu concordo com o nosso colega, porque isso facilita por parte do condutor o cumprimento da norma. Ele sabe que se ele tomou apenas um gole, ele não vai poder dirigir. E antes restava sempre a dúvida, mas será que meia taça de vinho? Não, se for de cerveja, quanto é? E isso daí, realmente, sendo zero, não tem dúvida, ele é igual para todos. Eu sei que varia de organismo para organismo, mas, de modo geral, quanto tempo após ter ingerido bebida a pessoa pode pegar o volante com segurança? Isso vai depender do organismo, isso vai depender do tipo da bebida que foi consumida.
e das características fisiológicas. Então, existem estudos que são apresentados, nós temos da Universidade Federal de Santa Catarina, nós temos hoje, inclusive, equipamentos que fazem a simulação de direção veicular, que eles trazem essa indicação. Você coloca a sua idade, seu peso, suas características e qual foi a bebida que você ingeriu e há quanto tempo. E ao sentar no simulador e iniciar uma aula para identificar as características da alcoolemia, aparecem ali os sintomas que você sentiria, como que você teria o efeito de percepção retardada, a incapacidade de identificar riscos que se aproximam. Então, apesar de não ser fácil chegar a este cálculo, porque não se pode dizer, dormiu 6 horas, você estará livre. Não é assim. Então, é complexa essa resposta. Eu gostaria de fazer uma observação importante, que as pessoas, quando falam em dirigir embriagado, pensam apenas na multa. Mas não existe somente a multa, a suspensão do direito de dirigir. O direito de dirigir é suspenso por 12 meses. É um prazo muito longo. Aqueles que dependem do veículo podem ficar sem o emprego. E também a jurisprudência tem entendido que ao ingerir e dirigir, o condutor ele se predispõe e por isso ele é a questão do dolo eventual. Ele não quer o acidente, mas ao ingerir e dirigir, ele se submete, se sujeita aos riscos. A multa pode ser o menor dos problemas, então, né? No final das contas, sim. Mas vamos à última pergunta feita nas ruas para ser respondida aqui no estúdio. Se acontece um acidente em rodovia privatizada e as condições da estrada são ruins, a concessionária pode ser responsabilizada? Dr. Rosan. Sim, eu respondo que a concessionária ela será responsabilizada objetivamente pelas más condições da pista. E não só por isso, qualquer outro evento que esteja ligado à sinalização, por exemplo, a falha de sinalização, isso fica configurado, patenteado a culpa da concessionária. E quando a via não é privatizada, a responsabilidade é do Estado, ou do município, ou daquele que é responsável pela via. Doutor Garonce, agora no Brasil, cerca de 10% das rodovias pavimentadas são privatizadas. Esse é o caminho para poder melhorar as condições das vias? Nós acreditamos que sim, isso faz parte. E durante esses processos de concessão dessas rodovias, as empresas concessionárias, elas também entram com programas educativos e elas ajudam, nesse sentido, o Estado na sua missão de preparar bem não só os condutores que vão trafegar naquelas vias, mas também ajudar no processo de formação dos pedestres, dos ciclistas, todos que compõem o trânsito. Bom, de que forma a população vê as leis que são criadas para impor novas regras nas estradas? Vamos ver as opiniões. Acredito que essas leis elas são benéficas e devem ser estimuladas. Está contribuindo sim com a segurança no trânsito. Essas leis para proteger a vida no trânsito tem que ser bem rigorosas mesmo. A punição tem que ser o mais dura possível para evitar, minimizar, enfim, acabar com esse tipo de situação que não pode ter mesmo. Chega de famílias destruídas, pessoas mortas, entendeu? É preciso um trabalho grande de conscientização, de educação, né? Não adianta a gente criar a lei e ela está imposta e não existir o trabalho de conscientização junto. Doutor Garonce, vamos começar então pela conscientização citada pela nossa entrevistada. Faltam campanhas para mudar a postura da população? Olha, campanhas não faltam. É porque realmente é uma missão grandiosa. Nós temos um país continental e temos que chegar a todos os pontos dele. Hoje nós temos 27 coordenações em cada um dos estados que são responsáveis pelos programas estaduais de educação para o trânsito. Nós temos iniciativas parlamentares de incluir a obrigatoriedade da educação para o trânsito dentre as diversas diretrizes da educação no país. Então, são muitas ações. Aqui, o Denatran, nós temos esta função de fazer a coordenação nacional de todas essas campanhas, que são não só publicitárias, mas também educativas, voltadas para a formação do cidadão, porque ele tem que compreender o trânsito, ainda que faça a opção de não ser um condutor, porque ele é tão importante quanto os demais. Que tipo de campanha funciona melhor? Nós temos uns resultados de pesquisas feitas pela Organização Mundial de Saúde, com a qual nós trabalhamos muito próximos aqui,
E eles têm resultados que nos dizem que, no caso do Brasil, que já foram feitos levantamentos, as campanhas, que são aquelas que nós consideramos mais pesadas, que mostram realmente que crianças podem morrer, famílias podem ficar sem os seus pais, elas são as que têm o maior impacto nas pessoas. Nós não priorizamos exclusivamente este tipo de campanha, mas sabemos que elas trazem os melhores resultados. Agora, o resultado realmente garantido é nós termos, desde a formação básica do jovem, do adolescente, mostrar a eles que o trânsito faz parte da vida de todos nós e que conhecer as regras é a oportunidade que todos têm que ter para poder se integrar e viver de uma forma harmoniosa e segura no trânsito. Essas campanhas que mostram acidentes, elas chocam na primeira vista, mas logo a pessoa esquece. Já as campanhas que envolvem uma mudança de comportamento, essas são mais duradouras. O senhor acha que só campanha de conscientização resolve ou é preciso aí aliar campanha com multa? A educação, ela vem da família, né? Vem das crianças, desde pequenos, na escola, né? Em certa ocasião, o meu filho, depois de assistir uma campanha, ele me chamou a atenção quando eu estava dirigindo. Olha ao meu lado, disse-me que aquilo deveria ser observado. Então, isso mostra como que a campanha Bem TV, as campanhas voltadas às crianças, trazem uma conscientização desde quando eles são pequenos. Agora, a campanha não é suficiente. É necessário também a multa, porque educar, mas também tem que ser feita a punição. Agora, doutor Rosan, algumas leis entram em vigor e depois são revogadas, como é o caso do kit de primeiros socorros e da mudança no extintor de incêndio. Por que isso acontece? São as chamadas leis que pegam e as leis que não pegam, né? É natural, a lei não é eterna, ela faz parte de uma tentativa da sociedade organizada imprimir certas obrigações. De modo que pode ser que as pessoas, os órgãos, entendam que aquela iniciativa não tenha sido a mais correta e, portanto, eles acabam revogando ou melhorando a lei. Bom, para encerrar o nosso programa que está chegando ao final, gostaria de saber de vocês qual é a orientação aí para a gente tentar diminuir cada vez mais essa violência no trânsito. Doutor Garonce. Eu tenho certeza que é através da educação, através de programas sérios, envolvendo todos, os condutores e não condutores, nessa campanha, porque hoje nós temos realmente o que foi falado pelo nosso colega, é um massacre. Se nós pararmos para pensar que por ano morrem no Brasil quase 40 mil pessoas vítimas do trânsito, e quantos que não ficam aí sem condições de prosseguirem com seus trabalhos, de poderem conduzir suas famílias, quantas famílias acabam sendo destruídas por conta de nós não termos um trânsito tão seguro. E isso é uma mudança de atitude que nós precisamos ter nas pessoas. Nós temos que pensar o trânsito como um momento de convivência e não como um momento de guerra. É através dessa convivência harmoniosa que nós temos como salvar vidas todos os dias, simplesmente cumprindo aquilo que todos que estão no trânsito sabem que tem que cumprir. Para o senhor, doutor Rosan. Infelizmente, eu vou dizer uma coisa que atrapalha muito a questão da melhor resultado com relação ao trânsito. É o jeitinho brasileiro. É a mania do brasileiro buscar uma forma de enganar a lei, né? Então, muitas vezes eu vejo pessoas que recebem notificação para suspensão do direito de dirigir, para cassação, querem buscar um jeitinho. É necessário que os órgãos envolvidos o façam de forma correta e que realmente aplique a penalidade de uma forma que todos querem, que todos busquem punir aquele que realmente cometeu o deslize de forma exemplar. Esse jeitinho pode trazer muito problema, né? Pode trazer problema. Para se ter uma ideia, em 2006, houve um derramamento de 35 mil carteiras frias em São Paulo. Foram bloqueadas 35 mil carteiras de motoristas que não estavam preparados para receber esse documento e estavam utilizando as vias públicas. Esse é um ponto de vista que pouco é mostrado quando se fala a respeito da segurança no trânsito. Bom, e com essas dicas tão importantes, o artigo 5º de hoje está chegando ao final. Doutor Garonce, doutor Rosan, eu agradeço muito a presença de vocês aqui conosco e obrigada também a você que nos acompanha. Continue conosco na TV Justiça. Quer rever os nossos programas? Acesse tvjustiça.jus.br e para sugerir um tema, basta enviar e-mail para artigo5@stf.jus.br. Até o nosso próximo programa.